Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar bastante atenção nesse vídeo, porque a informação que eu vou trazer aqui é a informação mais importante divulgada após o indiciamento de Bolsonaro e aliados, tá? É uma bomba gigante que acabou de ser divulgada e eu vou trazer essa informação aqui para todos vocês. Também quero só convidar você que está do outro lado mexido a se inscrever aqui no nosso canal. Você que está aí me assistindo, você já está inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Olhem só, para você se inscrever aqui é totalmente gratuito e automático, tá? Você não paga nada para estar inscrito aqui no nosso canal. Só você olhar aqui embaixo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima, clicou automaticamente e gratuitamente. Você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Ativa o sininho das notificações e compartilhem. Esse vídeo aqui merece compartilhamento. Senta o dedo, compartilhe esse vídeo para que ele chegue nos 4 cantos do país, porque é extremamente importante tudo que eu vou trazer a partir de agora aqui para todos vocês. Pessoal, logo de cara, a primeira informação que eu vou trazer aqui... O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, se pronunciou ontem, durante um evento em São Paulo, sobre a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes se declarar impedido no processo em que foi citado como um dos alvos do suposto plano de assassinato de autoridades. Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento do tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós certamente fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Bom, Piotr, não faz nenhum sentido, mas ontem, inclusive aqui no programa, nós questionamos o nosso entrevistado, o Sebastião Coelho, desembargador aposentado, sobre um fato que ocorreu esta semana no Supremo Tribunal Federal, que houve, sim, o ministro Alexandre de Moraes foi considerado impedido para analisar um caso envolvendo uma ação do Clezão, que infelizmente morreu na Papuda, completou um ano agora na quarta-feira. A gente, inclusive, exibe ali o print na tela desta ação. Era um recurso que estava sendo julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E para quem nos acompanha, ali está a decisão. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, impedido o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, neste caso envolvendo o Clezão, que pedia inclusive a prisão do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade e tortura qualificada, no caso do Clériston da Cunha, o plenário decidiu pelo impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Uma breve pergunta: se ele soubesse que estava mais ou menos 5-5, ele seria impedido de votar? São 11 ministros. Acontece que sabia que já ia vencer a tese dele de que ele não está, enfim, que ele não tem que ser processado. Vamos só lembrar rapidamente o caso, né? A Procuradoria, os advogados tinham alegado questões médicas, o Procurador-Geral da República deu um parecer pela soltura, o tratamento médico do Clériston da Cunha. O ministro ficou dias e dias, acho que mais que meses, inclusive, né? Sem analisar o caso, sem se pronunciar. Então, quer dizer, eu tenho no mínimo uma omissão. Ele pode alegar outras coisas, mas a omissão ocorreu. Porque como assim o juiz não se manifesta quando o procurador é a acusação. Ele diz o seguinte: olha, eu concordo com o advogado nesse aspecto e esse é o meu entendimento. Ele não é que ele disse não ao procurador, ele não disse nada. E enquanto isso aconteceu o que, obviamente, é irrevogável nesse momento, para usar uma expressão do direito. O Clériston está morto. E a gente viu a mãe, a esposa e a filha do Clériston ali pedindo anistia, e elas não serão beneficiadas pela anistia. E tiveram a grandeza moral essa semana lá no Congresso Nacional, dizia: nós somos a favor da anistia. Se esse é o precedente, então por que a gente está vendo aqui o Supremo julgar casos em que os ministros são suspeitos e eles não declaram suspeição? Piotr, em resumo, o Clezão morreu de Alexandre de Moraes. Deixa eu ouvir a Ana a respeito dessa declaração do ministro Gilmar Mendes. Olha, Paula, eu confesso que em determinado momento ali eu achei que ele se enveredou pelo pachequês, né? Falou. Não, porque o ministro não tem como ele se declarar suspeito por ser a vítima, porque, perdão, todos nós somos vítimas, mas se for assim, eles vão poder julgar absolutamente tudo o tempo todo, né? Então, eu fiquei muito impressionada com o dado que o Nicolas trouxe. Mais de 7 mil decisões monocráticas do Moraes. Eu não sabia desse número. 7 mil decisões monocráticas. Onde isso é normal, gente?
onde isso é normal. Quer dizer, em democracias saudáveis, porque isso é normal na Coreia do Norte, na Venezuela, Nicarágua, China. Agora, eles vão se proteger o tempo todo. E aí nós temos que recorrer à nossa única ferramenta hoje, que é o Senado, que é a casa revisora da nossa República, da nossa Constituição. Até quando vão ficar de joelhos? Até quando? Vão continuar votando, conversando, discutindo, debatendo, como se tudo estivesse na mais absoluta normalidade jurídica e constitucional? Ou vão parar tudo e falar, peraí, não dá mais, não dá mais, a República está no chão. Até quando? Diga, Pio. Não, rapidamente, só para tornar ainda mais grave, decisão monocrática numa corte que é colegiada, onde não deveria existir decisão monocrática a não ser dessas urgências, ou seja, você vai lá e concede um habeas corpus. Hoje e amanhã chama para a corte julgar os 11, nem as turmas também representam o Supremo, pela lógica são 11 só. Mas, enfim, só para me juntar, Ana, o absurdo é maior ainda porque não é um lugar onde deveria acontecer decisão monocrática. Deixa eu só ouvir rapidamente o Alexandre a respeito dessa justificativa do ministro Gilmar Mendes. Ele diz que o ministro Moraes não precisa se afastar, porque já que todos são vítimas, quem iria julgar esse caso, né? Já que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal seriam supostamente vítimas. Pois é, de novo eu vou citar os juízes com quem eu conversei, né? Os dois dizem a mesma coisa. Olha, o dia que algum assaltante tiver assaltado a minha casa e for preso, eu não posso julgá-lo porque eu sou vítima. Eu vou ter que chamar um juiz de outra comarca para julgar. Óbvio, sendo vítima, eu sou parte do processo. O juiz não é parte do processo, né? Aliás, eu estranhei quando eu vi o ministro Gilmar, é desde sempre, né? Porque parece desde sempre, o inquérito do fim do mundo, como dizia o ministro Marco Aurélio, né? Essas coisas vêm desde sempre, a gente está assistindo isso. O problema é o juiz natural aí, né? E eu gosto muito do latim, né, quando, falando aí da decisão monocrática, sem haver o periculum in mora, né? Não tem a urgência para baixar uma liminar ou decidir logo, né? Assim como é extemporâneo prender preventivamente quem cogitou o golpe 2 anos atrás, né? Então, tá tudo esquisito. O pessoal lá das arcadas do Largo de São Francisco fica... diz, o que eu estou fazendo aqui? Será que vai diminuir o número de gente interessada em fazer direito, já que o direito é substituído pelo arbítrio, né? Então, essa é a questão. E a gente está vivendo isso num país que se diz democrático. Mas qualquer pessoa que tenha estado para cobrir o G20, que viu tanta coisa, que saiu daqui contando que o Brasil é um país exótico, é um país tropical exótico, porque faz coisas que parecem ficção, né, que nem Deus acredita, que até Deus duvida, e, no entanto, se faz, né? E aí, a função da mídia, do jornalismo, eu vou insistir nisso, não é aplaudir. O aplauso é para os áulicos da corte. É sempre criticar. Eu acho que foi a frase de Milor Fernandes, né? Jornalismo é crítica, oposição, o resto são armazéns de secos e molhados. E aí o pessoal está trabalhando no balcão de secos e molhados. 18h40, a gente faz uma rápida pausa, voltamos já. Estamos de volta, ao vivo em Oeste Sem Filtro, e nós seguimos falando sobre o inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e também integrantes das Forças Armadas. Nosso contato agora é com o coronel Gerson Gomes. Muito boa noite, coronel. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula. Uma alegria retornar aqui ao Oeste, casa de muitos amigos. Coronel, primeiramente gostaria da sua avaliação sobre o indiciamento de 25 militares por parte da Polícia Federal nesse relatório de quase 900 páginas que hoje está aí nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Verdade, a maioria dos indiciados são militares, seja da reserva, sejam militares ainda da ativa. Nós tivemos uma situação que deveria ser considerada por todos
como anômala, como completamente excepcional, de militares no serviço ativo receberem ordens de prisão preventiva ao arrepio do que prevê a própria lei, mas isso já está se tornando um pouco rotina no Brasil. O momento em que a gente vive é um momento em que a justiça militar, por exemplo, é questionada até sobre a sua função, haja vista que desde o 8 de janeiro, podemos dizer, quando o Palácio do Planalto, que era uma área, e que ainda é uma área sob responsabilidade de segurança do Exército Brasileiro, ele não ensejou o inquérito policial militar para esclarecer tudo aquilo que aconteceu. Pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes, com o seu time da Polícia Federal, ele avocou praticamente toda a autoridade do inquérito, apesar da presença de militares do serviço ativo. Inclusive havia um general de divisão presente do serviço ativo, o general Penteado, que na CPI do Distrito Federal, inclusive, se manifestou explicando que imputava responsabilidade sobre outro general já da reserva, conhecido, o general Gonçalves Dias, que à época era o responsável pelo GSI. Então você veja que há um desgaste acontecendo na imagem das Forças Armadas, todo esse imbróglio que agora envolve militares da ativa e da reserva, ele acaba sendo a ponta de um iceberg, e quem acompanha minhas opiniões, seja no Braddock, no Mundial Telenotícias, até aqui mesmo na Oeste, eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, de falar sobre a venezualização das Forças Armadas brasileiras ou da argentinização das Forças Armadas brasileiras. Muitos diziam que havia um perigo de os nossos militares se assemelharem ao que acontece na Venezuela. E eu dizia que não. E até hoje defendo que o caminho que eu observava era de uma exploração política de desgaste da imagem, como aconteceu na Argentina, pós-Malvinas e com os governos de esquerda. Havia uma obsessão da esquerda na Argentina de jogar a reputação das Forças Armadas na lama, de retirá-los da frente do caminho. Esse é um processo que a gente vê, em alguma medida, acontecendo agora, já não é de pouco tempo. A minha geração, que é a geração que está no alto comando hoje, se acostumou desde que nós deixamos, eu me formei ainda dentro do regime militar, no governo Figueiredo, e depois acompanhei todo o processo de redemocratização, na qual havia um revanchismo muito forte contra os militares. E por isso, essa minha geração, que é a geração que está no alto comando, ela jamais tomaria uma iniciativa de empreender um golpe de Estado ou chamar ou avocar a essa elite militar o poder discricionário de resolver problemas políticos no momento de tensão, como aconteceu no final de 2022. A maioria dos integrantes aqui da Oeste Sem Filtro são ex-integrantes da Jovem Pan do Pingo nos Is. Eu estava lá no Pingo nos Is e um dos arrolados aí nesse processo agora indiciados é o próprio Paulo Figueiredo, que fazia o Pingo nos Is. Nós sucedemos grande parte de vocês, do time aqui da Oeste, logo depois. O Alexandre Garcia, que está no programa hoje, estava conosco lá semanalmente, e lembra que nós compartilhávamos com a audiência quais os passos possíveis para o presidente Bolsonaro, que se mantinha em silêncio, estava realmente parecendo que estava numa crise, numa espécie de burnout, ficou várias semanas em silêncio, mas havia todo aquele burburinho. E, de fato, o próprio Paulo Figueiredo, ele trazia das suas fontes, o que ecoava do seio militar, e eu também, obviamente, com as minhas fontes ligadas mais aos oficiais de alto escalão, que são da minha geração, que estão no alto comando, eu trazia o contraponto, muitas vezes, dizendo que não havia a menor possibilidade de uma virada de mesa com o apoio dos militares. E foi o que acabou acontecendo, né, Paula? Coronel, deixa eu girar aqui essa entrevista com os meus colegas de bancada. Alexandre Garcia. Pois é, Coronel, seria possível que alguém com a formação de forças especiais, né, fosse realizar, digamos, uma operação, uma missão, com um tal amadorismo, com esse entusiasmo emocional que está descrito no inquérito? Possível, né, Alexandre? Uma alegria estar de novo com você. Sempre eu me refiro a você e ao Fernão Lara Mesquita como um grande orgulho que eu tenho de ter sido citado no meio de vocês dois naquela página do Ministério Público Federal de São Paulo que pressionou pela nossa demissão lá da Jovem Pan. Mas, trazendo para aquele momento, e isso que vem agora, que aflora, eu creio, pela minha experiência, que as forças especiais do Brasil estão entre as melhores do mundo.
Bom, e num vídeo publicado nas redes sociais, jornalistas da Rede Globo fizeram uma encenação para falar do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Nessa gravação, os profissionais responsáveis pela produção do Jornal Nacional simulam a preparação da reportagem que noticiou o indiciamento. Olha, eu estou abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Eduardo, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o PGR, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando. Vai dar para pedir a arte. A arte dos núcleos? Dos 6 núcleos? Isso. Vamos deixar claro, então, bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço jurídico. Ok. Tá bom? Obrigado. Ricardinho acabou de avisar que acabou o depoimento do Cid e ele está saindo do Supremo. Bom, Ok. Mas no meu caso aqui não, eu estou recebendo já um monte de nota, vídeo, várias manifestações do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Vamos juntar tudo aí. Bom, depois da repercussão negativa, os perfis oficiais do Jornal Nacional apagaram esse vídeo. Ana, eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era uma daquelas esquetes de humor. Eu tive um pouco de dificuldade de saber se realmente era real. Mas aí a gente vai nas páginas oficiais, claro, e aí se depara com o vídeo publicado na página oficial do Jornal Nacional. Agora, bom, a nossa audiência, se a gente viu, vocês também vão ter que ver, tá? Por isso que a gente colocou aqui na pauta. Paula, é constrangedor, é de um nível tão constrangedor que a gente fica pedindo para acabar, sabe? Que a gente fica com essa vergonha alheia. Será que não tinha uma pessoa nesse mar de gente que é a Rede Globo? Uma única pessoa, só para colocar uma sementinha e falar assim... Não, gente, isso aqui não tá bom, não. Não. Então, essa falta de conexão com a velha imprensa, com as pessoas, dá nisso. Eu repito, a eleição presidencial aqui dos Estados Unidos mostrou a absoluta falta de conexão exatamente dessa mesma imprensa que a Rede Globo representa no Brasil, aqui nos Estados Unidos. As mesmas coisas, os mesmos vídeos nada naturais, demonizando o Donald Trump o tempo inteiro, os eleitores, praticamente com reportagens, né? E vídeos como esse que mostravam uma realidade que não é a realidade que está diante dos olhos das pessoas. É a mesma coisa no Brasil. É tão natural, né, esse vídeo quanto os vídeos da Kamala Harris aqui, aqueles que rodaram, né, durante a campanha, ela recebendo um telefonema do Obama, na reta final também ali, ela fingindo que estava com um eleitor no telefone, e aí quando ela tira o telefone, a câmera estava ligada, ela não estava no telefone com ninguém. Ou seja, é a turma que perdeu a conexão com a realidade, com os fatos, com o jornalismo, com o J maiúsculo, jornalismo de Alexandre Garcia, Augusto Nunes, J.R. Guzzo. Essas pessoas não fazem mais jornalismo, é só militância, ativismo. E isso aí, um vídeo que só faltou alguém aparecer ali com um pompom na mão, dizendo Bolsonaro, nazista, fascista e toda aquela lista de coisas que eles ficam pregando. Só para fazer um breve comentário sobre o outro assunto, a jornalista que estava entrevistando, né, o advogado, que também faz parte da rede, né, Globo como um todo, a Andréa Sadi da Globo News, depois dessa entrevista, ela acabou trancando o perfil dela na Rede X. Essa informação não sabia. Ô Piotr, deixa eu te ouvir também aí sobre esse vídeo que nós exibimos, que repercutiu nas redes sociais aí na Globo. Eu realmente achei que seria alguma esquete até me deparar com a realidade dos fatos. Agora, Ana tocou num ponto, a falta de conexão. Será que, assim, eles acharam que a audiência iria se identificar com esse tipo de conteúdo? Acho que a falta de conexão que a Ana mencionou e você traz agora também, Paula, essa é a razão de alguém, eu até achei que deve ser o mesmo produtor democrata lá dos vídeos da Câmara, que perdeu o emprego agora e aí
vendeu seus serviços para a redação do Jornal Nacional. É uma pena, porque eles querem convencer alguém de que aquilo é natural, esse é um processo. E qual é a razão, qual é o objetivo? Porque soa falso, soa, para usar uma expressão, um anglicismo, né?